Abriram? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Tem gente que fala Tiatira, tem gente que fala Tiatira. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você, repete comigo, gente, tolera Jezabel. Aí diz assim: aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e o que, gente? Corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça um minutinho, meu Pai, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração por meio dessa palavra, Pai. Fala comigo, fala com o teu povo. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Pois a tua palavra que nos guia e é o que nos conduz. É o que nós pedimos e te agradecemos. E quem crê, diga amém. Amém? Essa carta é uma carta a uma igreja e que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos dias de hoje, gente. A cidade de Tiatira, ela era uma cidade muito conhecida pelo seu comércio e também o seu sindicato local ali. Então, como é que funcionava? Todas as pessoas naquele lugar que queriam trabalhar e queriam também prosperar naquele lugar, era necessário muitas das vezes participarem de festas pagãs e práticas idólatras. Então, em outras palavras, se a pessoa desejasse ganhar dinheiro, prosperar, se ela quisesse trabalhar ali, ela tinha que fazer o famoso papel da boa vizinhança. Então, era um povo que praticava muitas festas pagãs, era um povo que praticava muita idolatria. E se eu, por exemplo, tenho uma empresa e quisesse que a minha empresa fosse vista por essas pessoas, eu teria que estar no meio dessas pessoas, praticando isso, para que eu pudesse ser recompensado. Então, quer dizer, essas pessoas tinham que participarem de algo que não agradava a Deus para poderem prosperar. Então, era uma forte pressão cultural que tinha ali para o povo se corromper. Coisas que hoje a gente não vê, né? Será que hoje o nosso país é conhecido como o famoso país do jeitinho brasileiro? Tudo se tem o quê, gente?
Um jeitinho brasileiro. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, cara, você pode ter certeza que toda pessoa que é muito bem de vida, que tem muito dinheiro, ela faz alguma coisa errada. Uma pessoa falou para mim isso. Eu falei assim, olha, eu não conheço alguém que tem tanto dinheiro assim para poder confirmar para você isso. Mas se você está me dizendo, você pode ter certeza que todo aquele que tem muito dinheiro, alguma coisa errada faz. Eu falei assim, eu não tenho como afirmar isso, porque eu não conheço ninguém que tenha tanto dinheiro assim, da forma que você está me falando. Mas eu também acredito muito que sim, tem como você prosperar, tem como você crescer financeiramente, sem ter que fazer as coisas erradas. Mas na nossa cultura hoje, aqui no Brasil principalmente, existe essa questão do você precisa ser visto, você precisa estar no meio de pessoas que são grandes, que têm poder, para poder fazer networking, e muitas das vezes estar no meio desse tipo de pessoa, muitas das vezes existem coisas erradas. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, no versículo 18, a Bíblia diz bem assim, ó, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas do que, gente? De fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. O que significa olhos como fogo? É aquele olho que vê tudo e que não está nada em oculto. Assim como o fogo, quando ele pega, ele passa por tudo. Pode ter algo lá debaixo de um armário, se o fogo passar ali, ele vai pegar. Aqui o Senhor Jesus está falando assim, eu vejo tudo. Tudo que você faz, Deus vê. Tudo que você pensa, Deus vê. Tudo que você sente, Deus vê. Tudo que está dentro de você, tudo o que você tem feito, desde o seu acordar, até o seu dormir, até o seu sonhar, o Senhor está vendo. E o que você entende com isso? O quanto isso pesa para você, gente? O quanto isso é importante para você? O quanto você fala assim, meu Deus, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, Janinha. Deus está vendo tudo, Evertão. Olê, Deus está vendo tudo. Tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E aí, o que significa pés de bronze? É um julgamento firme e justo. O bronze que passa pelo fogo e se torna algo firme, algo justo. Deus não só está vendo, como Ele também tem um julgamento que firme e justo. Nós precisamos entender isso. Então a nossa vida, existe alguém que está de olho sim em tudo aquilo que nós fazemos. Amém, pessoal? E aí, no versículo 19, Jesus ele começa dizendo coisas boas. E ele fala assim, ó, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa igreja de Tiatira era o oposto da igreja de Éfeso. Quem se lembra da primeira carta em Éfeso? Que era um povo que temia a Deus, um povo que seguia à risca a palavra de Deus, mas que o que Jesus tinha contra eles? Vocês abandonaram o quê? O primeiro amor de vocês. O povo estava fazendo tudo para Deus, mas não tinha amor. Aqui é o contrário. Jesus olha para eles e fala assim, ó, eu estou vendo as obras de vocês, eu estou vendo o amor de vocês, eu estou vendo que vocês fazem muito mais agora do que no princípio. Eu estou vendo que vocês estão fazendo muito mais agora pela minha obra, por mim, agora, muito mais do que no princípio. Eu estou vendo o amor de vocês, eu estou vendo o quanto vocês amam. Isso aqui é maravilhoso, gente. Porque muitas das vezes a gente vai estar em momentos assim com Deus. E nós vamos fazer a obra de Deus com todo amor, com todo carinho, e vai ser maravilhoso estar no culto, e vai ser maravilhoso estar no devocional, e cada vez mais Deus vai derramar da presença dEle, e a gente vai se sentir, uau, glória a Deus por isso, e vamos estar felizes. E Deus está vendo isso, e isso é bom, isso é bom. Fala para quem está do seu lado, isso é bom. Fazer por amor é
bom. Fazer por amor é bom, isso é bom, gente. Jesus está falando aqui, eu estou vendo as obras de vocês. Então era um povo que faltava amor? Para os dias de hoje, era um povo que, vamos ter devocional. O povo estava no devocional, sim ou não? Sim. Quem pode vir pintar a igreja? O povo, eu vou. O povo estava com amor, o povo estava naquela paixão, naquele amor pela obra de Deus. O povo tinha serviço, a Bíblia fala. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. O seu serviço, a sua perseverança, quer dizer, o povo estava sendo perseguido mediante ao que nós vimos aqui em Tiatira, mas o povo estava perseverando na palavra de Deus, o povo estava seguindo Jesus. Era um povo aos olhos humanos e aos olhos de Deus também bom, sim ou não? Sim ou não, gente? Que tinha boas obras, sim ou não, gente? Sim, um povo que orava, um povo que lia a Bíblia, um povo que buscava. Mas mesmo esse povo, Jesus tem algo contra eles. Com todas essas características aqui. E o que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite é muito forte. Porque aos olhos humanos é um povo perfeito. Mas o que Jesus tinha contra eles? No entanto, versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Vocês toleram Jezabel. Qual que era o problema desse povo aqui? Toleravam Jezabel. O que Jezabel representa, gente? O que Jezabel aqui, ela significa tolerância. O povo amava a Deus, o povo perseverava na presença de Deus, o povo estava seguindo os ensinamentos, o povo estava perseverando. Mas quando alguém pecava, quando algumas pessoas praticavam coisas erradas, viviam no erro, o povo olhava e tolerava. As pessoas não faziam nada. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Uma igreja temente a Deus é uma igreja que não tolera o pecado. E eu não estou falando para você olhar para o teu irmão que pecar e falar assim: você vai para o inferno, hein? Você não vai mais na minha casa nunca mais, eu não quero nem saber de você. É isso, gente? Não. Mas uma igreja que não tolera que o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Gente, errado é errado. Pecado é pecado, ainda que está todo mundo fazendo, está errado. Não existe essa de, mas um monte de gente está cometendo isso aqui. Errado é errado, pecado é pecado. Nós não temos que tolerar o pecado das pessoas. Nós estamos aqui para ajudar, para ensinar Cristo, mas quando alguém errar, nós precisamos falar: Yasmin, você precisa mudar. O evangelho é isso. O evangelho é confronto. O evangelho é aquele que transforma as pessoas. O Senhor Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e o que, gente? Siga-me. E o que é tomar a cruz? A cruz é o resultado de uma vida de santificação. A cruz é o resultado de nós estarmos vivos. A cruz é na onde Cristo pagou um alto preço para nos dar vida. Cristo está falando: você quer me seguir? Toma a sua cruz. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Por amor. Essa igreja amava Jesus. Só que eles olhavam e falavam assim: eu vou dar o exemplo do Luiz agora. Vou usar o Luiz como exemplo, na verdade. O exemplo do Luiz não. O Luiz como exemplo. O Luiz está fazendo isso, mas fazer o quê? É normal, né? Ele é humano. Mas a carne é assim mesmo. Fazer o quê? A pessoa está vivendo assim, está transando antes do casamento, não tem problema, né? É comum, isso aí acontece. Acontece. O que é isso, gente? Tolerar. E o que Cristo está falando? Eu tenho contra vocês, que vocês têm tolerado Jezabel. Jezabel aqui,
o que ela fazia? Ela era uma mulher. Quando a Bíblia fala sobre Jezabel, não está falando exatamente da mulher, mas da doutrina de Jezabel. Porque Jezabel nós vamos ver lá em 1 Reis, do capítulo 16, versículo 21, do 16 ao 21. Nós vamos ver Jezabel seduzindo o povo de Israel. Jezabel, ela ensinava a imoralidade sexual para o povo de Israel. A Jezabel levava as pessoas à idolatria. Então Cristo está falando aqui, eu tenho contra vocês isso, vocês têm tolerado Jezabel. Vocês têm tolerado no meio de vocês pessoas que estão seduzindo os outros a fazer o que é errado. E vocês não estão fazendo nada. Vocês estão fazendo a obra sim, mas vocês não estão nem aí para quem está cometendo, para quem está fazendo as coisas erradas. E gente, não adianta, se nós queremos servir Cristo, nós temos que andar com Cristo. Não existe meio termo, meu irmão. A gente vai chegar nessa carta, inclusive. É a última, em Laodiceia. Nós vamos chegar nela. Então, a Jezabel, no Antigo Testamento, ela manipulava, ela seduzia, ela levava o povo a uma corrupção espiritual com falsas doutrinas. Então, entenda que o erro da igreja, essa igreja, não era praticar o pecado. Mas qual que era o erro dele, gente? Tolerar o pecado. O erro da igreja não era praticar, porque eles não estavam praticando. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam amando, eles estavam perseverando na luta, mas eles estavam tolerando aqueles que estavam praticando. Sabe o que é isso para os dias de hoje? É aquela pessoa que vem na igreja, ela busca a Deus, ela se sente bem porque a palavra só vem de encontro com a necessidade dela. Ah, você pode, você é isso, você é aquilo, você vai crescer, você vai vencer, você vai avançar, você vai isso, você vai aquilo. E ela não é confrontada, porque o evangelho ele confronta. Meu irmão, o evangelho ele vai mudar a tua vida. O evangelho ele vai mudar a nossa vida pessoal. O evangelho vai mudar o nosso pensamento, o nosso modo de pensar. Obrigado, Mateus. Foi o Marcelo. O nosso modo de pensar. O evangelho ele vai mudar o nosso modo de ver as coisas. O nosso modo de agir, o evangelho vai mudar. E aí eu pergunto para você, muitas vezes a gente não tolera apenas dentro da igreja, mas a gente tem tolerado no nosso dia a dia. Quantas coisas a gente não tolera na nossa vida? Dentro da igreja é até mais fácil não tolerar, porque a gente já está num ambiente para isso, sim ou não? A gente já está num ambiente para isso. Vai ter coisa aqui que a gente vai, ô Marcelo, aí não, né meu? Ô seu Marcelo, poxa, aí não. A gente já está num ambiente para isso mesmo, para mudança. Mas o que a gente tem tolerado na nossa vida? O que a gente tem tolerado no nosso celular? O que a gente tem tolerado na nossa casa? Eu fiz uma pergunta para a Bárbara esses dias. Vou desabafar aqui com vocês. Eu fiz uma pergunta para a Bárbara assim. Eu falei assim, amor, você acha que é pecado a gente assistir a Copa do Mundo na igreja? Perguntei para ela. Você acha que é errado? Ela ficou assim, nossa, amor, e agora? Acho que não. Eu falei assim, eu penso assim, a igreja somos nós. Isso aqui é só 4 paredes, amém, gente? Não, onde a gente se reúne para buscar Deus. Sim ou não? A gente vem aqui para cultuar. Então a gente se reúne, a gente tira esse momento para se reunir e entregar a Deus a nossa adoração. Amém? Mas a igreja sou eu, a igreja é a Marcela, a igreja é o Everton, a igreja é a Nilce, a igreja é nós aqui. Tanto que é que nós somos igreja no Devocional Raiz. Então isso aqui são 4 paredes. Assim como a nossa casa também é. É ou não é? Eu falei, eu assisto futebol na minha casa. Quem assiste futebol em casa? Levanta a mão, rapaz. Você assiste? Já mandou até foto para mim? Bem com graça, não. Assiste, Everton. Que inclusive, já sabe, né, Everton? Tem que seguir lá, né? O líder, né? Ai, ai. Você que falou para mim, o líder, Senhor Jesus. Temos que seguir. Igual você falou para mim da última vez. Quem lembra que ele falou?
Não, segue o líder, segue o líder. Ô, Everton, segue o líder, o pastor que está pregando. É, o Senhor Jesus agora. Segue o líder. Mas enfim. E eu falei para ela, eu falei assim, eu assisto futebol na minha casa. Eu assisto na minha casa. Então, se eu assisto na minha casa, não vejo problema de assistir na igreja, sim ou não? Porque os meus olhos não são consagrados a Deus? Sim ou não, gente? E aí eu falei para ela, ela falou assim, é verdade, amor. Eu falei assim, então a gente vai fazer lá um momento com a igreja, eu vou chamar o povo que quiser, a gente vem assistir o Jogo do Brasil aqui na igreja. Amém? Quem vai querer vir comigo aqui assistir? Vai ter ar-condicionado. Ai, meu Deus do céu. Vai dar pra gente aproveitar bem, né? Aqui no telão, aqui, imagina aqui no telão, aqui, ó. Né? Vai jogar o telão aqui, Toninho. Você vai estar convocado para estar aqui, Toninho. O telão aqui, o jogo e tal. Mas isso eu estava pensando, e aí. É a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, gente. Sabe por quê? Porque nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você está amando a Deus. Você está perseverando na palavra de Deus. Você é uma pessoa que está orando. Você é uma pessoa que está seguindo Jesus. Mas o que você tem tolerado na sua vida? Essa é a questão. O que você tem tolerado na sua vida, Jesus está te falando. Eu tenho contra você que você tem tolerado isso. Mesmo em meio ao seu amor, mesmo em meio à sua dedicação, mesmo em meio à sua perseverança, mas você está tolerando algo que não é da minha vontade. E aí ele fala, arrependa-se de tolerar. E o que é arrependimento, igreja? Arrependimento, meu irmão, minha irmã, não é quando nós choramos. Ai, Jesus, me ajuda. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você muda o seu comportamento. É quando você fala assim, eu não quero mais isso para a minha vida. E aí, a partir de então, você não tolera mais. Eu não tolero mais isso. Eu não quero isso para a minha vida mais. E nós precisamos entender que contra o pecado nós não podemos tolerar o pecado, pessoal. Sabe por quê? Porque o que você tolera hoje, amanhã domina você. O que você está tolerando hoje na sua vida, amanhã está te dominando. E Jesus falou aqui para esse povo: vocês estão com muito amor, vocês estão perseverando, mas vocês estão tolerando coisa que não é para tolerar. E por conta disso, se vocês não se arrepender, olha o que Jesus fala. Se vocês não se arrepender, aí ele começa a falar um monte de coisa. De consequência. Então, seguir Jesus é maravilhoso, é lindo, é poderoso, com certeza. É maravilhoso. Mas também tem uma responsabilidade muito grande, pessoal. E é isso que a gente precisa entender. Amém? Porque o erro da igreja não era praticar. O povo não estava praticando. Mas tolerar era a mesma coisa que praticar. Quando eu sei que meu irmão está errado, eu não faço nada referente a isso para ajudá-lo a melhorar. Não estou falando para ajudá-lo a condenar. Amém? Não estamos aqui para condenar, mas estamos aqui para ajudar. E o ajudar também quer dizer que não devemos tolerar. Então, se eu sei que o meu irmão está fazendo algo e eu não falo a verdade para ele, eu estou tolerando aquilo e não é o que Deus quer. É por isso que Jesus, na palavra de Deus, a Bíblia fala: confessem os seus pecados uns aos outros, a fim de serem o quê? Perdoados. Por que a Bíblia manda a gente confessar o nosso pecado um para o outro? Para que não haja tolerância. Então, Marcelo, eu estou errando nisso. E eu não quero mais errar nisso. Gente, quando eu confesso o meu pecado, eu mostro que eu estou arrependido. Sabe por quê? Porque enquanto eu não confesso, eu só vou tolerando o meu pecado.
Ah, não, eu consigo vencer sozinho. Ah, não, isso aqui não é nada. Não tem problema não. Ah, mas eu só dei uma passadinha de mão na minha namorada. Não tem problema, tem problema. Está errado. Tem que se guardar o teu casamento. Tem que se preservar. Está errado. E não há tolerância contra o pecado. Amém, pessoal? Ah, mas eu só vi uma fotinha aqui, ó. No Instagram. É só uma curtidinha. Está errado. Porque aquela pessoa que você curtiu é filha. É criatura do Deus vivo. E que não é para você. É para uma outra pessoa. E você está curtindo gente que não é para você curtir. E você está vendo gente que não é para você ver. Quem está entendendo? Então, contra o pecado é tolerância. Tolerância o quê, gente? Zero. Não estou incentivando você a virar sua cara para ninguém, viu? Não é isso, não. Nós não somos essa pessoa, até porque o nosso Cristo nunca foi isso. Ele nunca virou as costas para ninguém. Mas todo mundo que veio até ele foi mudado. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra na mulher. Ele chegou nela e falou o quê? Agora vai e o quê? Não peques mais. Ele afirmou que você não vai pecar mais. E aquela mulher foi mudada, uma nova pessoa. Então nós entendemos que Cristo não chega nela e fala assim, viu, eu sei que você fez. Mas também, né, seu marido não te dá atenção. O seu marido não colabora. O seu marido não chega junto. Tá. Eu entendo você caiu no adultério porque tá explicado. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele chega nela e fala assim, ó, cadê os seus acusadores? Eu não estou aqui para falar do teu pecado, mas eu estou aqui para a partir de agora te dar uma nova direção, uma nova vida, e vai e não peques mais, e agora mudou a sua vida. Então tem tolerância zero com o pecado, mas a mudança tem que acontecer. E o povo estava aqui seguindo Jesus, amando Jesus, fazendo tudo para Jesus, mas estava tolerando. Sabe por que o povo tolera muitas das vezes, gente? Porque não é fácil bater de frente. Não é fácil falar a verdade. Sim ou não? Não é fácil. E não é todo mundo que está preparado para ouvir a verdade. Mas é por isso que nós somos Ministério Raiz, meu irmão. E a gente está enraizado na verdade. E nós vamos ser uma igreja, nós somos uma igreja, que a palavra de Deus é o mais importante na nossa vida. Que seguir Jesus é o mais importante na nossa vida. Doa quem doer. E é tolerância zero para o pecado. Se você pecar, a gente vai estar aqui para te ajudar a se levantar e te limpar. E você vai, vamos junto. Mas tolerar eu não vou. Tolerar a gente não vai. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Amém? Então, no versículo 21, Jesus fala assim, ó. Eu dei-lhe tempo. Repete comigo. Dei-lhe tempo. Jesus está dando o quê? Tempo. Para quê? Para que se arrependa. Se arrependa. Escuta o que eu estou te falando aqui nessa noite. Você quer mais quanto tempo? Mas quanto tempo você quer? Para decidir logo a sua vida, gente, entregar a sua vida para Cristo. Mas quanto tempo você precisa para fazer o que você tem que fazer, para servir Jesus logo? Jesus está falando, eu dei-lhe tempo. O nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá tempo. Nos dá tempo. Quanto tempo Jesus está nos dando? Quanto tempo está se passando e a gente continua fazendo a mesma coisa? Fazendo a mesma coisa. É por isso que Jesus ele falou aqui, eu estou dando tempo para vocês. Para que vocês se arrependam da imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. E o que acontece com quem não se arrepende? Por isso vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu tô te falando sobre isso aqui, porque nessa noite eu quero que você tenha temor. A gente precisa ter temor com a palavra de Deus. A gente precisa ter temor com as coisas de Deus. Amém, gente?
O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo, gente. Mas a gente precisa ter temor. Sabe, a gente precisa entender que nós estamos todos os dias diante do nosso Deus. A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos, Deus está conosco o tempo todo. Ele está vendo tudo aquilo que a gente está fazendo. E qual é a resposta que nós damos aos olhos daquele que está enxergando tudo? Qual é a resposta que nós damos para aquele que está vendo tudo o que nós estamos fazendo? Será que a gente tem se arrependido diariamente de coisas que nós fazemos que não agrada a Deus? Coisas que fazemos que não tem agradado a Deus, então o Senhor está dando oportunidade de arrependimento. Nós estamos vivendo um momento onde o Senhor está nos dando oportunidade. A nossa vida inteira aqui, ó, é uma oportunidade de arrependimento. Pecou, meu irmão? Levanta e segue em frente. Se arrependa, não faça mais. E como eu disse, tolerância zero. Se algo te faz pecar, a Bíblia fala o quê? Se o seu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com o olho? Arranca ele. Se a mão faz pecar, o que você tem que fazer com ela? Arranca ela. Pastor, vai ter um monte de gente cego na igreja domingo. Pastor, vai ter um monte de gente sem mão domingo aqui na cabeça. Eu vou arrancar logo a cabeça. É os pensamentos, pastor, o que eu faço? Arranca a cabeça, é o pensamento. Muda o teu pensamento. Muda os seus olhos. Versículo 24 diz assim, ó. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela. Então também existia um povo lá dentro que não estava seguindo a doutrina. Amém, gente? E é muito interessante isso, porque ele fala assim, ó, a vocês que não seguem. Mas ele não falou que alguém estava seguindo, ele só falou que alguém estava porque tolerar é a mesma coisa. Tolerar é a mesma coisa. Se eu sei que a Yasmin está fazendo alguma coisa de errado, e eu tolero ela, porque, vou dar um exemplo aqui. Eu não posso, eu tenho que tomar cuidado porque a Yasmin tem um dízimo tão alto. Se ela sair da minha igreja, nossa, como é que eu vou pagar o aluguel? Meu irmão, você pode ter certeza que comigo isso aí. Ô Yasmin, você está errando nisso aqui. Eu não venho mais na sua igreja. Deus abençoe você. Vai com Deus, tá? Mas não faça isso onde você for. Se você fizer, você está continuando em pecado. E não é o que Deus quer. Amém? Mas dentro aqui, tinha gente que não estava tolerando. Que não concordava, que não aceitava. E aí Jesus fala, 24, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Jesus falou. Vocês que estão firmes, que não aceitam, que não toleram esse tipo de coisa, eu não vou pôr outra carga sobre vocês. Mas uma coisa eu peço para vocês, apeguem-se firmes a mim. Gente, você tem se apegado firme ao Senhor todos os dias? Você tem se apegado firmemente ao Senhor todos os dias? Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aí Jesus ele fala no verso 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aí vem a promessa. Jesus vai dar autoridade sobre as nações. O que é isso, gente? Reinar junto com ele quando ele vier para a terra. Quem quer? Amém? Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Jesus está falando para a gente. Também lhe darei a estrela da manhã.
que é o próprio Senhor Jesus, a presença dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repete comigo: quem vence a corrupção governa com Cristo. Amém? E o que é vencer a corrupção muitas das vezes? É uma corrupção aqui, ó. Interna, gente. Porque o povo não tinha obras erradas. Mas aqui dentro, ó. Aqui dentro eles toleravam coisas que não era para tolerar porque tinha medo. Às vezes a gente tolera coisas que não é para tolerar porque a gente tem medo de perder a amizade. A gente tolera coisas que não é para tolerar porque a gente tem medo de ficar desempregado. A gente tolera coisas que não é para tolerar porque a gente tem medo que o fulano vai pensar algo de mim, ou o ciclano vai falar algo de mim. E Cristo está falando que vocês não têm que tolerar. Amém, pessoal? Em outras palavras, se você está andando com pessoas que estão praticando coisas erradas, que estão fazendo coisas erradas, você tem que tolerar? Não. Você até pode pegar e falar assim, viu, Yasmin, eu estou usando você de exemplo hoje, hein, Yasmin? Eu gosto muito de você é muito amiga minha, a gente anda junto, para cima e para baixo, a gente fala um monte de coisa junto. Mas, viu, tem coisa que você está fazendo que eu não gosto, cara. Não é o que eu acredito, não é o que eu creio. Sabe, eu sirvo Jesus, eu sigo Jesus, e a minha vida é dele. Então, assim, eu gosto muito de você, queria muito que você fosse comigo, que você andasse junto comigo. Você quer? Não, eu não estou nem aí com esse negócio de Jesus. Então, a partir de hoje, eu sinto informar, mas não dá mais. Por que não dá mais? Porque eu creio em uma coisa que você não crê. Eu acredito em uma coisa que você não acredita. Eu estou servindo a um Deus que você não está. Então, se eu continuar junto com você, você está praticando coisa errada, e eu vou estar tolerando as coisas erradas. E eu não posso tolerar. Que eu aprendi que eu não posso tolerar. Então, eu vou seguir a minha vida com Cristo. Você quer ir comigo? Quero. Então vamos embora, vamos junto. Mas a partir de hoje eu quero que você entenda, a minha vida é dele. Minha vida não é nem minha. Porque tem um monte de coisa que eu queria fazer que eu não faço. Mas a minha vida é dele. Amém, pessoal? E é isso que a gente precisa entender. É o que Cristo ele quer da nossa vida. É o que ele está falando aqui para essa igreja. Então que a gente tenha esse amor, sabe? Que a gente continue com esse amor, com essa dedicação, com esse carinho. Mas que a gente também aprenda a não tolerar. E não é só não tolerar o pecado dos outros não, tá? Porque a gente também é facinho de fazer isso aqui, ó. Você! Ah, você, Bertão, tá de pé aí atrás, não sei o quê. A gente é facinho de apontar o dedo. E aqui o maior pecado dessa igreja não era a atitude, mas era o coração. Dentro dele eles toleravam, e aí tinha um motivo de tolerar. Cada um tem o seu motivo de tolerar. Ah, eu tolero porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E muitas das vezes tolerância é falta de confiança em Deus também. Porque se eu confio, se eu acredito e se eu dependo de Deus, eu não tolero, porque a minha vida é dele. Amém, pessoal? E é assim que a gente tem que ser, e é assim que a gente tem que viver. E em nome de Jesus, a nossa vida é para o nosso Senhor. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, então.